Olá a todos, meu nome é Luiz Celso, sou professor da UTFPR Curitiba e aqui a gente está continuando a nossa disciplina de Ciência de Dados 2, ou Ciência de Dados aplicada a dados não estruturados. Hoje a gente termina o conteúdo relacionado com recuperação de informação. Na aula passada eu falei que a parte de Vector Space Model é a que eu considero mais importante dessa parte do conteúdo. Mas o conteúdo de hoje eu diria que praticamente empata, porque saber avaliar sistemas é extremamente importante. E é isso que a gente vai ver. A gente vai ver como a gente faz avaliação de sistemas de recuperação de informação, mas vocês vão ver que são conceitos muito parecidos com o que a gente usa para avaliar qualquer sistema de machine learning e que a indústria farmacêutica usa para avaliar medicamentos e intervenções médicas, etc. Então, são conceitos extremamente importantes e conceitos básicos para que uma área da ciência ou uma área da tecnologia avance. Se você não consegue medir a qualidade do que você fez, você não consegue melhorar, porque você não sabe se dá para melhorar ou quando você faz uma coisa se melhorou ou não. Então, o conteúdo é bem importante e é bem interessante. Espero que vocês gostem. Bom, novamente, baseado nos livros e nos slides desse povo excelente. Bom, uma pequena revisão. No vídeo anterior, a gente viu questões do Vector Space Model, né? Então, como que a gente cria uma máquina de busca que agora, em vez de simplesmente retornar documentos baseados neles terem ou não determinadas palavras, né? Ou determinado conjunto é, lógico de palavras, né? Usando consultas booleanas, em vez de simplesmente retornar isso, a gente vai ordenar esse resultado e vai tentar colocar documentos que seriam mais relevantes para a consulta primeiro. Né? Então, ótimo, então é exatamente isso que a gente quer, isso é super importante. Mas eu só falei para vocês que isso tende a ser melhor. Mas isso é sempre melhor? Será que isso realmente é melhor do que o modelo booleano, as consultas booleanas? Como que a gente mede que isso é melhor? Ou se eu faço o meu Vector Space Model, mas eu quero saber, será que a forma como eu estou fazendo a tokenização está ajudando ou está piorando? Será que retirar ou adicionar as stop words melhora ou piora? Como que eu caracterizo se melhorou ou se piorou? Como que eu meço a qualidade de um sistema de busca? Aí tem várias formas da gente medir uma qualidade. Tem várias coisas que a gente pode medir. Então, por exemplo, numa máquina de busca, a gente pode dizer quão rápido ela consegue indexar as páginas. Bom, isso é um fator importante para o Google, né? Porque ele precisa verificar, né, analisar tantas páginas na web, né? E revisar essas páginas, porque as páginas estão sempre alterando, né? Imagina que se o Google só conseguisse reindexar as coisas a cada, sei lá, 5 anos. Bom, as páginas iam ficar velhas e desinteressantes. Então a máquina de busca não seria ideal. A gente poderia ver também quão rápido é a busca em si. Né? Se você faz uma busca e a resposta demora vários minutos, 10 minutos para chegar, bom, essa máquina também não é interessante. Né? A gente pode analisar o custo. Né? Se eu construir uma máquina, mas o processamento é tão pesado, eu preciso alugar ou implementar uma rede de computadores tão grande que eu vou ter que pagar o valor absurdo por essas consultas, isso também não é um sinal de que a qualidade é boa, né? Então tem várias formas da gente avaliar, de diversos aspectos diferentes. Mas, em geral, quando a gente fala de avaliar uma máquina de busca, é mais a experiência que a gente tem, por exemplo, quando a gente usa o Google. Né? A gente quer ver se o usuário está contente. Quando a gente faz uma consulta, a gente quer ficar contente. A gente quer que aquela consulta supra uma necessidade nossa. Né? E, obviamente, isso inclui as coisas que a gente já discutiu. Né? Claro que a gente vai ficar triste se a consulta demora muito, né? Ou se a interface é muito ruim. Mas, em geral, o que a gente busca mais é a questão da relevância. Né? Se a gente está usando uma máquina de busca porque a gente quer saber alguma coisa, a gente quer a resposta disso, a gente quer documentos que são relevantes para essa minha consulta. Bom, outra coisa também, em geral, a gente quer que seja grátis. Né?
Mas, falando sério, em geral a gente quer analisar essa questão da relevância. Como que a gente mede isso? Apesar de os outros fatores serem tão importantes, a gente quer que o usuário fique feliz e, em geral, o usuário ficar feliz, a gente está falando de relevância das respostas ao que ele pesquisou. Mas, então, a gente está falando de felicidade, né, do usuário, mas a gente também pode questionar quem é esse usuário, né? Obviamente, em geral, a gente está falando de quem está fazendo a consulta na máquina de busca, né? É, e uma forma de avaliar isso, a gente vê se ali entre as respostas está a coisa que a pessoa estava procurando, se ela clicou naquelas respostas. Mas existem outros usuários também, né? Por exemplo, pode ser alguém que está pagando para ter propagandas na nossa máquina de busca. Aí a medida de felicidade dessa pessoa, a medida de sucesso vai ser diferente, vai ser quantas pessoas clicaram na propaganda. Uh, se eu é, se eu sou um comprador, eu quero comprar alguma coisa, a medida de sucesso é eu encontrar o que eu estou procurando e comprar a coisa que eu procurava, né? Para o vendedor é quantas pessoas estão vendendo ou quanto lucro é, se ele está convertendo, né, das vendas. Então tem diversas formas de enxergar quem é o usuário. Mas, de novo, o mais importante para a gente, em geral, nos contextos, é o usuário final que está usando a máquina de busca. E aí é nesse usuário que a gente vai tentar aplicar os conceitos e definir o que é a felicidade dele e o que é relevância. Tudo bem? E aí, para fazer isso, em geral, a técnica que se usa é de fazer testes usando uma coletânea, uma coleção de documentos que vão servir como base para a gente analisar esses critérios das consultas estarem atendendo às necessidades do usuário. Então a gente vai ter uma consulta, uma coleção de documentos, a gente vai ter uma coleção de consultas, né, basicamente, Uh, e a gente vai querer analisar se o nosso sistema está respondendo adequadamente a essas perguntas. Para responder isso, a gente precisa que tenha ligações entre os documentos e as perguntas. Em geral, essas ligações são feitas por pessoas, por profissionais ou pessoas que são contratadas para fazer isso. Eu também já fiz isso numa disciplina, e até na disciplina que eu fiz quando eu estava fazendo doutorado de recuperação de informação, os alunos fizeram essas caracterizações. Então, tinha o conjunto de documentos, conjunto de consultas, e a gente foi lá e votou tanto que cada documento era relevante para cada consulta. Eu já fiz isso com meus alunos também. Nessa disciplina a gente não tem muito tempo para fazer isso. Mas, em geral, esse é o processo. Você vai ter que pagar pessoas para construir esses pares. Não tem muito como escapar disso. Mas aí a gente tem que definir também direito o que a gente está medindo a relevância. É só daquele jeito simples que eu expliquei? Então a gente tem o par da consulta e o documento. E a gente só está avaliando a relevância daquele documento para aquela consulta. Na verdade, é um pouco mais complicado, porque as consultas não representam perfeitamente a necessidade de informação do usuário. E aí é isso que a gente vai discutir agora. Na verdade, o conceito mais importante não é a consulta, é qual a necessidade de informação que está por trás dessa consulta. E aqui tem um exemplo disso, né? Então, digamos que uma pessoa está procurando informação sobre se beber é, ah, vinho tinto é mais efetivo para reduzir o risco de ataque cardíaco do que outros tipos de vinho. Então, essa é a necessidade de informação que a pessoa tem. Mas na hora dela escrever a consulta, ela não tem como expressar isso perfeitamente. Então, o que ela vai fazer é colocar algumas palavras-chave que estão relacionadas com isso, imaginando que documentos relevantes vão aparecer. Mas, de repente, aparece esse documento aqui. E veja que ele tem todas as palavras é, que você está buscando, mas o contexto é totalmente diferente, então ele está distante da necessidade de informação. Então, na verdade, quando a gente vai contratar os profissionais
para eles fazerem esse casamento entre consultas e documentos e avaliar relevância, jogar relevância entre esses pares, na verdade a gente não faz entre consulta e documentos. Na verdade, antes da consulta a gente tem a necessidade de informação. E a gente apresenta a necessidade de informação para o julgador e o documento. E aí, a partir disso, que ele vota. As consultas estão lá porque eles só são a materialização da necessidade de informação. Mas na hora de fazer o julgamento, é importante focar na necessidade de informação. Então é isso que a gente usa na prática. Então sempre é isso. A medida vai ser com relação à necessidade de informação. Porém, para simplificar as coisas, em geral a gente fala de relevância entre consulta e documento. Então, nos próximos slides, vocês vão ver eu falar: a relevância para essa consulta é tal. Mas, na verdade, pensem que por trás de cada consulta vai ter uma necessidade de informação e a relevância, na verdade, está sendo calculada com base em julgamentos, né, de pessoas relacionadas com a relevância daquele documento para a necessidade de informação. Aí as duas medidas mais importantes, que a gente fala bastante em machine learning em geral, são super importantes, na verdade não são difíceis de entender. No começo é um pouquinho confuso a nomenclatura e tal, mas mais rapidinho vocês pegam e já vão ficar feras com isso. Então são duas medidas básicas que a gente usa muito em recuperação de informação, mas em diversos outros contextos também, que são precision e o recall. O precision é a precisão, quão precisa foi a minha resposta do meu sistema de busca. Em preciso, a gente quer dizer que a gente retornou as coisas que a gente queria, né? Foi bem preciso, né? E aí isso é calculado com a quantidade de números, a quantidade de itens relevantes que foram retornados, né? Que é isso que a gente quer, né? A gente quer que a maioria dos elementos retornados sejam relevantes. E a gente divide isso pela quantidade de itens retornados, né? Essa é é o nosso cálculo de precisão. Aí a precisão é alta quando grande parte do que foi retornado é relevante, né? O outro conceito se chama recall, que aí já tem gente que traduz isso para cobertura ou coisas assim. Mas o recall, a gente quer saber de tudo que eu tinha que era relevante para minha consulta, qual proporção daquilo eu retornei na minha busca, né? Então, eu vejo a quantidade de itens relevantes que eu retornei e eu divido pelo número total de itens relevantes. Então, eu quero saber com isso se não ficaram muitos itens relevantes fora do meu retorno. Não está vendo que são conceitos complementares? Os dois são importantes. E, em geral, a gente precisa balancear os dois quando a gente está avaliando uma máquina de busca. Aqui é outra forma de calcular Precision Recall em termos de verdadeiros positivos e falsos positivos, né? É outra forma de pensar o problema, né? Então, os verdadeiros positivos são os que foram retornados como relevantes e realmente são relevantes, né? São verdadeiros positivos. Falsos positivos são os que foram retornados, né, como positivos, retornados como relevantes, mas na verdade não são relevantes. Então, é um falso positivo, né? Aí, da mesma forma, a gente tem os falsos negativos, que são os que a máquina de busca considerou que não são relevantes, mas eles foram retornados, né? É, é, na verdade, na verdade, eles eram relevantes e a máquina de busca considerou como não relevantes. Então, ela considerou como não relevantes, então é um falso negativo. Tudo bem? E a gente tem os true, os verdadeiros negativos, que eles realmente não eram relevantes e a máquina de busca acertou e considerou que eles não eram relevantes. Então, outra forma de calcular Precision Recall é usando esses números, né, dos true positives e dos false negatives e etc. E aqui um memezinho que é bem legal
para entender também essa brincadeira dos true positives e false positives, etc. Né? Então aqui o exemplo, alguém está grávida e o teste deu positivo, então esse é um verdadeiro positivo. Né? Agora, se ela está obviamente grávida e o teste deu negativo, esse foi um erro. Né? Então isso é um falso negativo. Isso também é conhecido como erro tipo 2. Esse termo é muito usado na medicina. E aí tem os equivalentes também, false positive e true negative. E quando a gente tem o falso positivo, também é conhecido como erro tipo 1. Mas, como eu falei, em geral, a gente quer balancear essa questão do Precision Recall. Porque, veja, se a gente foca somente em um, é muito fácil otimizar para aquela medida. Então, por exemplo, se a gente se preocupa só em recall, né, na cobertura, que a gente quer retornar o máximo de documentos relevantes, o que a gente faz? Retorna uma quantidade muito grande de documentos. Então, é muito provável que, se a gente retorna uma quantidade muito grande de documentos, a gente vai alcançar a maioria dos que são realmente relevantes. Só que o que a gente está fazendo? A gente está entregando junto um monte de lixo para o usuário. O usuário não vai ficar feliz, né? Porque a precisão começou a ficar baixa. Então, se a gente aumenta o recall, a precisão diminui. O inverso também é o contrário. O inverso também é verdadeiro. Então, se a gente tende a favorecer a precisão e aumentar muito a precisão, para fazer isso, a gente vai fazer uma coisa artificial de tentar retornar cada vez menos resultados, porque em geral os resultados mais relevantes vão estar nas primeiras posições. Mas se a gente retorna só 2 ou 3 resultados, isso vai deixar o usuário triste também, né? Porque muito provavelmente alguma informação relevante vai ficar de fora dessa resposta. Então, uma métrica que combina bem essas duas coisas é o que a gente chama de F-measure ou F-score. Aí tem vários nomes, F1, tem formas diferentes de falar, de apresentar essa métrica. Mas ela nada mais é do que uma combinação do precision e do recall. Aí essa é a fórmula, né, variantes das fórmulas para F-measure. E aí quando a gente usa os termos balanceados, né, esses parâmetros aqui, o beta e o alfa, quando a gente usa o beta igual a 1 ou alfa igual a 0,5, que é a mesma coisa naquela fórmula, a gente está balanceando Precision Recall. Então a gente está usando uma métrica só e analisando Precision Recall, favorecendo igualmente os dois. Mas a gente pode manipular esse beta ou o alfa para dar mais ênfase para o Precision Recall, se isso for muito importante. Tem alguns casos, por exemplo, que a gente que ter um falso positivo é muito grave. Por exemplo, a gente tem que mandar uma ambulância e essa ambulância vai deslocar recursos que são muito importantes para um hospital e coisas assim. A gente quer evitar esse falso positivo. Isso a gente pode fazer mexendo nesse alfa e beta. Mas em geral a gente usa a média harmônica, que é o balanço dos dois. Aqui um exemplo de cálculo, digamos que a gente tenha esse monte de documento na nossa máquina de busca e a gente fez uma busca. Nessa busca acontece que tem 80 documentos que são relevantes e 1 milhão e 40 que não são relevantes. Mas a gente teve 60 documentos que foram retornados, né, da busca, sendo que desses 60, 20 eram relevantes e 40 não relevantes. E aí dos não retornados, né, 20, 60 eram relevantes e ficaram de fora, não foram retornados, e 1 milhão que não era relevante mesmo, também não foi retornado, aí tudo bem. Então é assim que lê essa tabelinha. E aí, para fazer as contas, a gente vai colocar esses valores, né? Precision é a quantidade de documentos relevantes que foram retornados, dividido pela quantidade de documentos que foram retornados. Beleza, então Precision deu 1/3. Aí o recall, quantidade de documentos relevantes retornados, dividido pela quantidade de documentos relevantes que existiam na coleção inteira. Aí deu 1/4 de recall.
Se quiser calcular o F-score, o F-measure, aí coloca na formulazinha, né, o Precision Recall, aí vai dar 2/7. Veja que aqui tá entre essas duas coisas, né, então é um balanço entre esses dois valores. E aí, frequentemente, a gente usa esse F-measure quando a gente quer uma medida só para caracterizar a qualidade do nosso sistema. Mas vocês podem estar pensando, mas isso não está complicado demais? Para que usa esse F-Measure, essa coisa de Precision Recall? A gente não poderia usar coisas mais simples? Por exemplo, muitas pessoas falam em acurácia, a gente não pode usar a acurácia da nossa máquina de busca? O que é a acurácia? A acurácia é uma coisa muito mais simples de definir. A acurácia é simplesmente a fração de decisões que foram corretas. Então, da quantidade de documentos relevantes, quantos eu classifiquei como realmente relevantes? Dos não relevantes, quantos eu classifiquei como não relevantes? Então, pega isso, tudo que eu classifiquei corretamente, divide pelo total de coisas que existiam. É bem mais simples. Né? Então, é uma fórmula mais simples, é mais fácil de entender. Né? É simplesmente a quantidade de acerto dividido pela quantidade total de possíveis erros e acertos. Né? Então, super simples de entender. Mas por que ela não é útil? Por que ela não é usada em recuperação de informação? Aí vamos dar um exemplo aqui de uma máquina de busca que é muito espertinha. Assim. O algoritmo é super simples, é extremamente rápido, né? Deixa o usuário feliz porque ele é extremamente rápido, mas ele é super simples. Não importa qual a consulta, ele retorna sempre 0 documentos. Então, ele sempre classifica todos os documentos como não relevantes. E aí perceba que, como em geral nas buscas na web a gente tem milhares e milhares de documentos, sempre a grande maioria dos documentos vão ser irrelevantes para as consultas. Então, se você simplesmente classifica tudo como não importante, você sempre vai acertar toda essa grande proporção de documentos que não são relevantes. Aí você sempre vai ter uma acurácia muito alta. Né? Então, por isso que a acurácia não é uma métrica útil. Sempre que a gente tem esse desbalanço muito grande entre uma classe, por exemplo, relevante e o não relevante, ou em problemas gerais de machine learning, quaisquer duas classes ou múltiplas classes, a acurácia não é interessante. Por quê? Simplesmente se você tenta adivinhar todas as observações com como o resultado mais frequente, você vai ter uma acurácia muito alta. Então a acurácia realmente não é útil. Sempre que vocês virem a acurácia sendo usada num artigo ou na apresentação de um sistema, desconfie, porque ninguém em sã consciência ou alguém que entenda o problema realmente usa acurácia. Em geral, a pessoa não entende o problema ou está querendo maquiar um resultado ruim. Então, cuidado com isso. Aí tem um exemplo aqui também para vocês fazerem um exercício aqui na tela para calcular Precision Recall e F-Measure, seria legal também. Vocês vão ver aqui que é uma máquina de busca bem ruim. Aí tenta calcular a acurácia dessa consulta. Vocês vão ver que a acurácia é altíssima, apesar do Precision e Recall não serem tão interessantes. Bom, então é isso. A gente tem que evitar essas coisas, né, em recuperação de informação, como a grande maioria dos documentos não são relevantes, sem chance, não dá para usar acurácia, senão você vai ter quase 100% de acurácia em todos os sistemas. Não faz sentido algum. E aí lembrando que sempre para fazer esses cálculos todos, né, de precision, recall, etc., a gente precisa desses julgamentos de se um documento é ou não relevante para uma determinada consulta. Isso é bem caro de se obter, mas é a vida. Para testar sistemas, a gente precisa disso. Tem algumas exceções, onde essa estratégia que eu acabei de explicar não são tão aplicáveis, e a gente usa outras coisas alternativas, a gente vai ver isso
um pouquinho mais para frente. Mas em geral a gente precisa desses datasets com esses julgamentos. Bom, muito bem. Agora a gente já sabe como medir a qualidade de uma máquina de busca. Mas tem um problema ainda. Nessas medidas de qualidade que a gente está avaliando, a gente não está considerando a ordem das respostas, né? Então, por exemplo, se tinha 20 coisas relevantes e a gente retornou 15, a gente está falando que a máquina de busca é relativamente boa. Mas digamos que ela retornou essas 15, mas só depois de retornar um monte de porcaria. E as 15 que são relevantes começaram a aparecer mais lá para o final, digamos. Já essa máquina não é tão boa, né? Então, outra coisa que a gente precisa avaliar é a ordem na qual os acertos estão aparecendo, que isso também vai deixar o usuário mais feliz. E aí o que a gente vai fazer é usar essas métricas de Precision Recall, ou mesmo F-Measure, mas analisando subporções de retornos da minha máquina de busca. Então, para o top 1, para o top 2, para o top 3, até isso começar a deixar de ser interessante. O top 2000, ninguém vai ficar passando por 2000 documentos. Né? E aí a gente analisa a qualidade da máquina de busca nesses, é, nesses subconjuntos das respostas. E se a gente fizer isso para vários pontos desse e calcular o valor, por exemplo, do Precision Recall, né, para o top 1, para o top 2, para o top 3, o que a gente obtém é uma curva de Precision Recall referente a essas análises dos vários tops. Então, com isso, a gente vê como que o nosso sistema, como que é o desempenho do nosso sistema numa gama maior de problemas, né? Se a pessoa vai ficar analisando várias páginas de resultado e tal, o sistema se desempenha bem ou não. Então a gente está falando isso, né? Está verificando isso para uma gama maior de possíveis resultados. E aí mas tudo bem, a gente vai criar esse gráfico do Precision Recall, por exemplo, esse que tem aqui na tela. Né? Então, para cada um daqueles top 1, top 2, top 3, né, eu pego só aquele conjunto e calculo meu Precision Recall, ploto aqui no gráfico. Então, eu vou ter esse gráfico para vários pontos de Precision Recall. Né? E quanto mais eu vou aumentando os tops, né, mais eu vou melhorando meu Recall e piorando meu Precision. Né, o que a gente já viu. Então, essa é uma forma de avaliar o sistema. Né? Então, nesse caso aqui, se a gente consegue manter uma precisão alta, né, e ir aumentando o recall, isso seria o ideal. Aqui mostra que a gente perdeu bastante. Né? Mas como que a gente poderia agora transformar essa curva, né, que é uma coisa difícil de avaliar, principalmente para comparar com outros sistemas, como a gente poderia transformar isso num número para a gente representar a nossa máquina de busca? Aí uma forma de fazer isso primeiro, a gente interpola a curva que a gente obteve, né? Então aqui está mostrando que a gente interpolou a curva inicial. Essa interpolação é sempre pegando o resultado no futuro que é maior, né? Porque sempre que cai o Precision Recall, começa a cair, a gente vê que depois aumentou, então a gente faz essa interpolação já pegando o lugar que ela voltou a ficar maior. Aí qual a intuição disso? A intuição disso é que, em geral, quando o usuário está fazendo a sua busca, ele está disposto a passar por alguns documentos não relevantes se ele tem a esperança de daqui a pouco ele encontrar documentos relevantes. E é isso que está acontecendo aqui quando essa curva sobe. Né? Então a gente considera que o usuário não se importa tanto com esses valezinhos, e aí a gente faz mais a escadinha mesmo. Aí faz essa interpolação também, porque a interpolação também é importante para a gente ter valores em todos os pontos do conjunto contínuo ali entre o 0 e 1 no meu recall. Senão eu vou ter só alguns valores discretos.
Agora eu tenho um problema que é contínuo. Aí o que a gente faz? Aí agora a gente calcula, por exemplo, divide o 1 aqui no meu recall em 11 pontos, né? Então eu tenho a cada 0, 1 aqui os pontos que eu quero calcular. Eu vejo onde que bateu na minha reta interpolada e eu calculo a média disso. Então, a minha média de Precision Recall, agora considerando a posição das minhas respostas, deu essa daqui. Então, agora, se eu comparo com outros sistemas, eu tenho a tranquilidade de saber que eu também estou considerando a ordem das minhas respostas, além do meu Precision Recall, né, que é melhor do que um Precision Recall sem considerar a ordem dos elementos relevantes. Bom, aí com isso você consegue também plotar uma reta, né, desse Precision Recall que a gente fez nesses 11 pontos. E a gente pode usar isso para comparar outros sistemas, se você também quiser comparar a reta, tiver esse espaço e quiser, eu digo a curva, se você quiser comparar com múltiplos sistemas, isso é bem comum de plotar várias curvas de sistemas diferentes para a gente saber onde cada um desempenha melhor ou pior. Mas para esse tipo de curva, quando a gente quer comparar essa curva mesmo, a curva que a gente mais usa é a chamada curva ROC, que é muito usada em engenharia, é bem comum para diversos sistemas, assim, uh, e ela acaba que deixa mais claro se o sistema é bom ou ruim. Porque, por exemplo, essa daqui é aquela mesma curva, mas agora transformada em curva ROC, né, representa o mesmo problema, é simplesmente uma forma diferente. Agora a gente não usa Precision Recall, a gente usa o Recall mais um menos especificidade, que é outra forma de calcular algo parecido com a precisão. Mas a gente plota a mesma ideia, só que aqui fica mais fácil de enxergar quando um sistema é bom ou ruim, porque um sistema bom vai ser o sistema que tem a curva mais próxima aqui do canto superior esquerdo. Então, quanto mais a curva vai para cima, melhor o sistema. Então, você plota curvas de múltiplos sistemas, dá para ver quais são os melhores, em quais situações eles são melhores, e etc. E a gente também, isso em geral, se plota também a curva que mostra qual que seria o desempenho do sistema se o sistema fosse totalmente aleatório, simplesmente adivinhasse as respostas, né? É, e em geral a gente quer que o nosso sistema fique acima dessa reta. Se ficou abaixo, é melhor jogar fora o que você fez e fazer um sistema totalmente aleatório. E acontece de às vezes ficar pior do que o aleatório. Então, o Curva Rock é bem útil, diversas bibliotecas te ajudam a plotar isso e tal. É bem interessante em diversas situações. E aqui eu coloquei só que tem diversas outras métricas que a gente pode calcular para essa brincadeira de precision recall ou verdadeiro positivo, falso positivo, vai muito além dessas que eu apresentei, né? Que tem a definição, por exemplo, da especificidade também, e tem diversas outras métricas que relacionam essas coisas, né? Mas em recuperação de informação em geral, a gente usa o F-score e usa bastante Precision Recall. Outra coisa para se ter em mente é que essas métricas de Precision Recall, na verdade, a gente avalia isso quando a gente vai fazer a avaliação do sistema de recuperação. A gente não faz isso só para uma consulta, obviamente. Né? A gente faz para um conjunto grande de consultas e documentos, né? Todos com as consultas anotadas para quais documentos que são relevantes para ela, né? Anotação feita por algum especialista. Só que tem uma variabilidade muito grande entre consultas diferentes. Então a gente pode ver que, de repente, o nosso sistema, para uma determinada consulta, vai ter um resultado muito bom, né, de Precision Recall, mas para outra consulta vai ter um resultado muito ruim. E, em geral, um mesmo sistema vai ter essa variância enorme, e essa variância para consultas diferentes muito provavelmente vai ser até maior do que a variância entre dois sistemas diferentes, mas para a mesma consulta. Isso significa que simplesmente tem umas necessidades de informação, tem information needs que são realmente complexos. Né? E isso é uma coisa da vida, é um problema complexo, as soluções são difíceis. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar acostumado. E aí na hora de fazer
é, o conjunto de consultas e documentos para fazer a avaliação da máquina de busca, é importante que tenha um balanço bom entre consultas difíceis e consultas fáceis. Bom, aqui só falando rapidinho, né, que esses conjuntos de consultas e documentos e a associação de relevância entre eles, isso é uma coisa muito cara, né, e é difícil da gente desenvolver, mas tem muitos que estão disponíveis e que a gente pode obter, né. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, essa conferência, a TRAC, que também foi muito importante, que é uma conferência muito importante até hoje de recuperação de informação. E na década de 90, cada ano eles desenvolviam uma base de dados diferente para testar diferentes aspectos de uma máquina de busca. Então eles também têm vários datasets para avaliar diversos aspectos, não só questões de qualidade de busca, sim, mas diversas outras questões também. Então é outra fonte importante desse tipo de material. E mais alguns outros. Mas é só o último detalhe é que muitas vezes para máquinas de buscas grande é muito difícil usar essa estratégia que eu expliquei para vocês. Então ela é muito boa se a gente está fazendo uma máquina de busca para uma empresa, etc. Mas o Google, por exemplo, que tem que indexar a internet inteira, é muito complicado. Como que você vai saber o recall para uma determinada consulta? Né? Por quê? Para uma determinada consulta você tem que saber todos os documentos que são relevantes para aquela consulta. Mas na internet tem bilhões de documentos. Né? Como que você vai analisar todos os documentos e ter essa certeza? Né? Aí tem heurísticas para tentar obter o máximo possível, mas isso começa a ficar muito difícil. Aí tem outras medidas que se usam em máquinas de busca grande assim. Uma coisa é o click-through, que é analisar para uma determinada consulta, como você tem várias pessoas fazendo várias consultas, muitas consultas vão ser repetidas. Não é? Aí, para essas consultas, tenta analisar se as pessoas estão clicando muito no primeiro ou nos primeiros resultados. Tudo bem? Aí essa é uma forma de avaliar. Outra coisa que também se faz, se você tem uma máquina de busca grande, você tem muito dinheiro, é, contrata pessoas para serem voluntários em pesquisas de laboratório. Então, coloca as pessoas para usar a sua máquina de busca e avalia tudo. E aí avalia até para onde o olho da pessoa, tá? Coloca sensores e vê onde que a pessoa está focando na máquina de busca, quais resultados que atraíram mais os olhos, onde que a pessoa clicou, quanto tempo demorou para ela clicar. Então, isso também é possível. E outra coisa que é muito útil é teste AB. Isso é uma coisa que a gente ouve com frequência em recuperação de informação e em outros cenários também, quando a gente fala de Big Data e de ciência de dados. Basicamente, um teste AB é simplesmente você oferecer duas versões diferentes do seu sistema e depois comparar os resultados que você tem dessas duas versões. Então, um exemplo clássico de uso de teste AB foi na primeira campanha do Obama, que tinha muita gente especialista em ciência de dados, que ajudou bastante. Aí eles faziam, por exemplo, o teste AB para ver se a cor do botão de doação ou o texto que estava escrito no botão de doação influenciava para as pessoas doarem mais ou não. Então eles faziam duas versões do site, para algumas pessoas ia uma versão, para outras pessoas ia outra versão. E aí depois eles analisavam quanta doação teve em cada uma das versões. Com mais doações era a versão melhor, aí eles efetivavam a versão melhor no sistema. E dá para fazer isso com máquina de busca também. Você tem dois algoritmos diferentes para processamento da consulta, né? Digamos, um usando o Vector Space Model, outro usando o OCAP, né? Que a gente falou lá, que é probabilístico. Aí a gente quer ver qual que é melhor. Coloca as duas versões da máquina de busca e aí testa alguma coisa. Né? Se com um deles a pessoa, por exemplo, está clicando mais nos resultados, provavelmente esse algoritmo é melhor. Então, máquinas de busca grande, em geral, usam essa estratégia.
para máquinas pequenas, de empresas e tal, você não tem a quantidade de acesso suficiente para você conseguir resultados estatisticamente relevantes. Então você tem que usar as formas mais tradicionais de análise da qualidade. Tudo bem? Então era isso. É um material bastante coisa, né? Essa aula teve 40 minutos, foi uma aula longa, mas são materiais muito importantes, coisas muito importantes para a gente entender bem. Tendo alguma dúvida, alguma questão, por favor, postem lá nos nossos canais.